Fala, meu povo, como vocês estão? Tô aqui de volta, desta vez não vai ser necessariamente para ataque, mas sim para defesa, porque muita gente tem dúvidas. Como que eu monto uma boa defesa? O que é uma defesa boa? Como é que eu faço? Não, muita gente acaba tendo essas dúvidas e eu tô aqui principalmente para tirar elas, né, e ajudar um pouco vocês a montar suas defesas. Primeira coisa, é impossível de você montar defesas que sejam impossíveis de serem derrotadas, né? Então, você não vai conseguir montar uma defesa que vai tancar de 5, 6, 7 ataques. Isso dificilmente vai ocorrer, né? Mesmo você tendo a conta mais forte do jogo, não segura tanto ataque, né? O atacante tem que ser ruim. E hoje tipo assim, mas você consegue contornar isso com algumas defesas, né? Você consegue contornar isso fazendo algumas mudanças. Para isso que eu tô aqui, para ensinar vocês mais ou menos algumas defesas que são interessantes vocês fazerem, que vão ajudar vocês. E vamos direto. As defesas normalmente elas são traps, né? Normalmente elas são armadilhas de personagens, ok? Então essas defesas, algumas defesas são focadas nisso. Então você não faz uma defesa pensando em fazer uma defesa do time forte, tudo. Você faz uma defesa pensando em anular, né, um personagem do cara, né? Hoje em dia as defesas elas são focadas em dois personagens. Ou é na Super S, ou é na TT Mundo Velho. Então, os níveis mais altos, eles montam os times de defesas que fazem com que você dependa, né, de usar a TT Mundo Velho ou a Super S. Porque você só consegue usar um desses personagens por time. Então, meio que você tem que tentar anular ele de conseguir usar, de usar esses personagens. Então, tipo assim, esse é o primeiro fato. Então, a gente tem que primeiro pensar em times de Super S atrativos, né? Vamos vir aqui na defesa. Eu tô aqui na LG, que ela tem bastante personagens. E vamos de início pensar em... Deixa eu passar aqui para 2. Tira todos os meus personagens. Vamos vir pra cá e vamos pensar em um time de Super S. Como é um time de Super S, a gente sempre usa um Super S. Super S em primeiro, sempre em primeiro. Você precisa dar... Aí a partir daqui você precisa dar suporte para o seu Super S. O principal personagem de suporte a um Super S acaba sempre sendo o Bang. Por quê? Primeiro fato, Bang aumenta muito o ataque da Super S. Se você tiver um Bang 35 bem upado e o cara te atacar de Super S, mesmo que ele tenha mais força, mas se ele não tiver um Bang, ele não vai conseguir causar caos no seu time. Entende? Então, tipo assim, suponhamos que você tem um time de 700 milhões de força tendo Super S e você tem um Bang 35. Se o outro cara montar um time de 750 milhões, por exemplo, mas sem o Bang, a Super S dele não consegue ter força suficiente para causar caos na sua, mesmo que ela cause o caos primeiro, porque você já viu uns vídeos, né, de tempo de ativação. Além disso, o Bang, ele é um personagem de controle, por causa que as suas habilidades de talento têm uma chance de causar confusão nos inimigos. Então isso vai inibir, por exemplo, o cara de usar um Puri, porque o Puri ele não é imune a controle. Então ele usa um Bang, o Puri ainda assim, o Puri vai tomar, né, o controle pro Bang, não só o Puri, mas diversos outros personagens. E um terceiro ponto é que o Bang ele impede os inimigos de receberem buffs no início do turno, no primeiro turno. Então, por exemplo, o Puri, você pode usar um chip da terra nele,
que quando a vida do Puri cair abaixo de 50%, ele vai recuperar parte da vida, vai eliminar os efeitos de controle e vai ganhar uma imunidade de controle por um turno. Esse é um dos chips mais fortes do Puri. Mas como você usa o Bang, ele não fica imune a controle, né? Ele até limpa ali os seus debuffs, recupera sua vida, mas ele não ganha imunidade de controle por um turno porque é um buff e o Bang impede. Então o Bang ele é o principal suporte com a Super S. Sem contar que ele causa muito dano por causa do seu talento. Então aqui a gente já tem dois personagens. Agora a gente precisa pensar no personagem de dano, porque nessa situação aqui, se usando só esses dois, o cara consegue lidar com você de forma tranquila. Então a gente tem que pensar um segundo personagem de dano. Você normalmente ou usa o Genos, ou usa o Metal Bat, né? Ou você faz alguma gambiarra. Então, tipo assim, se você tem um Genos e não tem um Metal Bat, você usa o Genos. Se você tiver o Metal Bat, você usa o Metal Bat. Sempre segundo. Por exemplo, aqui, que você vai ficar protegido pela Super S e o Bang, ok? Agora, se você não tem nem o Genos nem o Metal Bat, você pode usar o Negão. E aí você vai fazer outros times de time. A ideia aqui é fazer times atrativos para que o cara use ou Super S ou TT Mundo Velho. Nessa questão, se você quiser fazer um time atrativo para o cara usar a TT Mundo Velho, você pode usar um Negão. Então, por exemplo, seria um time aqui que o cara só conseguiria levar se ele usasse TT Mundo Velho. Seria esses dois aqui. E por fim, você pode adicionar algum personagem, né, tipo você, que é um personagem de dano de contragolpe. Aqui você tem um time muito forte, né? Você pode colocar ele até assim. Aqui você tem um time muito forte que o cara, ele, em 100% dos casos, ele vai usar Super S. Por que esse time é forte? Porque em 100%, não 100% dos casos, mas na maioria dos casos. Por quê? Por mais que você não tenha um dano, que no caso é o Metal Bat, que a gente chama de Nuke, você tem um Negão. A ideia do personagem de dano, do Nuke, é impedir que o inimigo use, por exemplo, um Genos. Porque se eu não tivesse um Nuke no time, o cara podia usar um Genos, ultar no meu time e matar todo mundo do meu time. E não é isso que eu quero. Usando o Negão, ele não consegue ultar. Então aí você já elimina uma dessas partes. E aí, por que eu estou usando esse personagem aqui? Por que você usaria ele? Você pode usar ele, você pode usar você, né? Tanto faz. Por que eu estou usando esses dois personagens? Esse personagem? Porque ele auxilia os meus personagens na hora de recuperar a vida. Tipo assim, ele auxilia meus personagens de dano, porque ele causa dano de contra-golpe. Entendeu? Ele causa dano de contra-golpe. Isso é muito forte. Né? Então, por mais que meus personagens não lutem, não tenham uma habilidade tipo do Metal Bat de matar todo mundo, por causa desse personagem e do dano de contra-golpe que eu vou ter no meu time, isso se torna algo muito forte. Entendeu? Isso acaba se tornando algo muito forte e vai matar os inimigos de cara. Aí eu tenho o Goketsu e o Negão, que eles são counters de muitos personagens, por exemplo, o Flash, usam também Mundo Velho 1, né, o Flash 2, por exemplo, eles aqui se tornam personagens counters desses outros personagens e são personagens excelentes para estar utilizando aqui. Você pode fazer algumas... E, tipo assim, usando esse time, você se torna muito... Tipo assim, é um time que a pessoa ele é obrigada a usar o Super S ou o TT Mundo Velho. Se ele não usar nenhum desses dois personagens, ele não consegue ganhar de você. Então, a ideia é essa, né? Ele não vai, se ele não usar o TT Mundo Velho, ele não vai conseguir ganhar de você porque o Negão, ele recupera vida, ele é um tanque, eu já falei. O Goketsu tem 3 vidas. Então ele é um time que chama tanto o Super S quanto o TT Mundo Velho. Se ele não conseguir ter mais força que você, ele vai usar a TT Mundo Velho sim. E aqui você já puxou a TT Mundo Velho para o time de Super S. E agora,
é só fazer os demais times. Então, por exemplo, eu já usei TT Mundo Velho lá, né? Eu já fiz ele usando TT Mundo Velho lá. E agora? O que eu vou fazer nos times seguintes? Você pode. Agora você vai fazer outros times que não sejam atrativos ele usar uma Super S e nem é atrativo dele usar uma TT Mundo Velho. Tipo assim, e que não que seja atrativo ele usar Super S e que dependa de você usar uma TT Mundo Velho. Por exemplo, eu posso usar você e você. E você até que não, mas eu vou usar você. Você é um personagem que ele é muito diferente. Então, a partir do momento que você usou ele, já faz com que, né, seja meio complicado o inimigo usar uma Super S, né? Porque ele é muito counter de Super S. E aí eu vou counterar mais ainda a Super S usando um você, ok? Eu uso você e tal. Só que aqui eu tenho um segundo problema. Eu estou fazendo um time que é muito fácil de você derrubar usando Gyoro, ainda mais com esse novo Gyoro que foi lançado, Gyoro Mundo Velho. Então eu preciso fazer um time que não vai ser derrubado por Gyoro. Então aí eu vou utilizar um Sonic, que vai ser um suporte de dano para os meus personagens, né? Porque o Zombie Man ele vai morrer e vai causar dano nos inimigos, o Sonic vai vir e vai, entre aspas, perseguir. E para fazer com que o meu time seja imune a Gyoro, eu vou usar essa personagem, a Mulher Mosquito, que ela é muito forte. E, né, tá faltando um último personagem aqui. Eu tenho algumas opções. Eu estarei usando você. Eu vou estar usando você porque ele é um ótimo personagem de dano, ele auxilia muito no dano e ele vai ser muito forte contra diversos times. Então aqui eu já tenho um time que não está muito atrativo do inimigo usar uma Super S e por causa do Zombie Man ele vai querer usar um TT mais velho, mas ele não pode porque ele vai usar no segundo time. Então ele tem que usar outras variedades de personagens nesse time aqui em questão. Aqui eu tenho algumas opções para se utilizar. Eu vou usar meu Genos, porque ele é bom. E eu quero usar esses dois personagens. Por quê? O Gyoro, ele é um suporte defensivo. Então ele vai aumentar muito a defesa do meu time. Vai aumentar a defesa do meu time, a resistência do meu time e vai deixar meu time tancar mais. E o TT Mundo Velho é para impedir que o inimigo use um Puri com um King Primavera. Mas novamente, se eu deixar só o time assim, fica muito fácil dele usar um Gyoro contra mim. Então eu preciso impedir ele de usar Gyoro. O principal personagem que a gente tem é o King Primavera, porque ele usando Gyoro ele não consegue. Só que agora esse time ele tá muito fácil de você derrubar ele com Super S. Não tem problema. Pronto. Aqui eu já não tá mais atrativo dele usar Super S. Mas ainda assim ele consegue derrubar com Super S. Então eu quero fazer mais uma mudança. Tirar você e colocar mais um suporte de dano que vai ser você. Aqui agora já ficou um pouco complicado pro cara usar uma Super S. Porque esses dois personagens aqui aumentam muito a defesa do meu Genos e meu Genos ele não vai morrer tão fácil. Você pode, né, que eu posso também trocar o meu Genos por você. Isso aqui é super aceitável, né? Porque fazendo essa mudança, o inimigo ele vai meio que precisar usar a TT Mundo Velho aqui. E assim eu acabei criando uma defesa consideravelmente forte, né? Se a gente vir aqui e dar uma olhada, a nossa base foi counterar Super S e TT Mundo Velho com foco maior na TT Mundo Velho. O segundo time vai puxar ele para usar uma TT Mundo Velho a todo custo. Ok? Vai puxar ele para usar essa TT Mundo Velho ali ou uma Super S. Então suponhamos que ele usa uma Super S no segundo time. O primeiro e o terceiro time, ele vai ter que usar a TT Mundo Velho em algum deles, né? Se ele usar a TT Mundo Velho no terceiro time, ele vai ter que usar a TT Mundo Velho com algum personagem
imortal e vai ficar um pouco complicado para ele lidar com esse terceiro time, né? Se ele usar um personagem imortal, se ele usar um Zombie Mundo Velho 2 com Flash 2, isso, ele já não consegue usar no primeiro time, e aí ele já vai ter que improvisar. Então o primeiro time já fica forte. Aí ele pode usar alguns personagens para puxar no primeiro time. O Zombie Man eu vou colocar esse Hal. Por quê? No primeiro time, o principal problema, não sei se vocês perceberem aqui, que o cara vai ser com a Mosquito, né? Porque se ele eliminar a Mosquito ali, ele consegue ganhar do time usando Gyoro. Mas, como é que ele poderia eliminar a Mosquito? Usando o Flash dos Namorados. Eu já ensinei vocês sobre tempos de ativação de habilidades, ok? Então eu colocava ali um Flash dos Namorados no Mosquito, usava um Gyoro com King Primavera e acabava com o meu time. Mas usando esse personagem que eu mostrei, que foi o Flash, a marca, né, a trava da rosa não vai mais no Mosquito, né? Vai no Zombie Man, usando aquele round do Zombie Man, porque é um round de zombaria. Então ele vai puxar para si mesmo a habilidade do Flash. Então aqui você já complicou mais ainda a vida do cidadão só por mudar um round. Entenderam? A malícia das defesas é só isso. É você saber mudar, saber fazer as coisas direitinho. Você normalmente pega um personagem que é um problema, né? E você foca a sua defesa toda em cima dele, né? Então, no caso aqui, o problema é a Super S e a TT Mundo Velho. Fiz 3 times focados em cima da Super S e da TT Mundo Velho. Ah, mas eu não tenho tantos personagens igual você, Pé. Normal, nem todo mundo nem todas as contas são iguais. Senão seria paia, né? E aí, nessa questão, você foca em fazer o que você consegue com os seus personagens, com a sua defesa e bola pra dentro, ok? Eu vou ficando por aqui, né? Ficou rapidinho. Não tem muito o que se falar, é mais isso que eu ensinei mesmo. E alguns personagens ficarem de fora e, tipo assim, tá tudo bem. A defesa você faz com base nos personagens que você tiver. O que eu quis falar aqui foi só para dar uma luz para vocês. Entendeu? Então não é para vocês copiar minha defesa, é só para vocês dar uma luz, pensar. O que eu estou enfrentando problemas nos meus times. Se você é novato e está enfrentando problemas, por exemplo, com a Azura, né, que o pessoal está usando muito Azura contra você, aí você vai focar em fazer 3 times que vai counterar o Azura. Então, seja uma Super S, seja um time de Amai, seja um time de contragolpe com Goquete exótico e, né, o gordo de Páscoa, né? Não, ou o gordo de Halloween. Então, são esses times que vocês vão pensar na hora de fazer. Vocês vão simplesmente replicar tudo isso que eu falei. Então, o cara tá me derrubando com Genos. Beleza. Você tá te derrubando com Genos, você vai usar personagens que são counters pelos Genos. Fazer 3 times que, pra ele ganhar, ele precisa usar o Genos, mas ele só consegue usar um. Entenderam? A base e a lógica acaba sendo essa. É só replicar para qualquer nível de jogo. A lógica é a mesma, só falta você replicar. Ok? Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.